Primeiro benefício, textura do miolo. Lógico que ninguém vai virar aqui sommelier de miolo, esse pão teve autólise, esse pão não teve. Faz um pão com e um pão sem e prova. Com certeza a textura do miolo é melhor com autólise. Você tem uma maior absorção de água, e aí você tem as proteínas que são solúveis em água, realmente sendo solubilizadas. As proteínas que são mais estáveis e não são solúveis vão se reorganizando e dando o arcabouço do que depois vai para o forno assar ser teu pão. Elasticidade, muitas vezes uma farinha muito ruim, mas muito ruim, tadinha, pobrezinha. Na hora que você mistura, você fala, ruim. Depois de um tempo, a pessoa fica até legal, fica até elástica, fica gostosa de trabalhar. Dá até aquela esperança que vai sair um pão bom e sai. Por quê? Autólise. Extensibilidade também, a capacidade que você tem de fazer aquele balão se estender. Isso é bom por quê? Porque ele vai, quando o seu pão fermentar, quando você jogar o fermento, seja ele qual for, tá? Seja biológico, seja levain, seja um pré-fermento Pulis, seja um pré-fermento Biga, seja qual fermento for, quando tiver ação de fermentação e gerar os gases, você vai conseguir aprisionar de forma melhor naquela sua massa. Absorve mais água não quer dizer que você vai vandalizar o processo e jogar 100% de água se você não tiver domínio da técnica do que você quiser fazer. O que acontece é o seguinte, a maioria das farinhas, quando você dá o tempo dela, ela consegue absorver mais água. E por isso, fazer com toda a água da receita, sem medo, sem dó. Tá, porque depois você vai diminuir o tempo da mistura. Volume. Por que meus pães têm muito volume? Porque eu faço autólise. Aí eu falo, a pessoa não acredita. Sabor e aroma. Por que o pão com autólise você consegue ter mais sabor e aroma? Basta saber que se você tem proteínas sendo quebradas e rearranjadas, você vai ter formação de novos compostos com melhor homogeneidade na sua mistura. Logo, você vai ter mais sabor agregado e, quando você fermenta, você consegue ter aquela produção de álcools que vão carrear os aromas sendo mais eficiente. Então, um pão que teve autólise consegue fazer aquilo um suprassumo. Um processo natural, ele dá um boost. E o melhor de tudo, se você fez um processo longo e fez autólise, ele tem maior validade e ele envelhece melhor. Ele não fica ressecado, ele não perde sabor, você consegue aquecer e devolver muitas das características dele. Porque você também tem a geração de ácidos somados aos ácidos da fermentação, aquilo funciona como um estabilizador mesmo, seja ele com fermento biológico ou com fermento natural. Lógico que com fermento natural é muito melhor. Por quê? Porque você ainda tem aquelas cepas bacterianas produzindo aquela quantidade de subprodutos que estabilizam também e também trazem mais aroma e sabor para o pão.